Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Neste vídeo de caráter educacional e informativo, nós iremos ficar por dentro das principais pragas virtuais que acometem as pessoas no seu dia a dia. É importante que vocês saibam que o profissional de serviço social tem como uma de suas atribuições a reflexão crítica em relação às tecnologias de informação, pois estas atingem frontalmente os sujeitos, ou seja, os usuários, atendidos pela política de assistência social. Então, o vídeo de hoje é um resumo sobre os principais tipos de códigos maliciosos no mundo da informática, também conhecido como malwares. Então, iremos conceituar as principais ameaças virtuais. De software malicioso são ameaças virtuais desenvolvidas com o intuito de executar atividades maliciosas em computadores e smartphones. Há centenas de códigos maliciosos no mundo tecnológico, porém, nesse vídeo ou nesse resumo, iremos estudar apenas os mais importantes tipos de malware. Então, vamos ao primeiro. O vírus, que é um software geralmente malicioso que atua se replicando e se infectando arquivos de programas de computadores. Desse modo, quando esses arquivos são executados, ele é ativado e espalhado, podendo comprometer de maneira muito grave os sistemas computacionais, causando lentidão através do consumo de recursos, corrompendo arquivos, roubando informações, danificando software, dentre outras consequências. Fique atento! O vírus sempre precisará de um hospedeiro, como um documento de arquivo para se acomodar e se replicar. Eles não são autossuficientes. E também vale esclarecer que a propagação de um vírus pode acontecer de diversas maneiras, através de anexos de e-mail, downloads de arquivos da internet, links, pendrives, dentre outros. É importante que você nunca disponibilize o seu computador para que outras pessoas possam usar um pendrive, porque normalmente algumas pessoas se utilizam da confiabilidade, ou seja, a engenharia social, que iremos ver mais adiante, para instalar vírus e códigos maliciosos espiões, para ver a sua dinâmica na internet, o que você publica e o que você arquiva. Então, fique atento. Já o segundo se chama Cavalo de Troia. Você deve muito bem conhecer a história dos troianos com os gregos, não é mesmo? Então, vamos lá. Ao mesmo tempo em que o Cavalo de Troia se passa por um programa que simula alguma funcionalidade útil para o usuário, ele esconde um software malicioso que pode trazer prejuízos ao computador. Ou seja, ele é um programa aparentemente inofensivo, da mesma forma que os troianos fizeram com os gregos, ou seja, presente de grego ou presente para grego. Brincadeiras à parte, também é bem conhecido como Trojan Horse, ou seja, o cavalo de Troia é um malware que infecta um computador disfarçado de um software legítimo. Já o Worm, que é diferentemente do vírus, é um programa independente que possui a característica de se autorreplicar em sistemas informatizados sem a necessidade de utilizar um programa hospedeiro, ou seja, ele é mais conhecido como verme. Então, não confunda. O worm, que é o verme, não precisa de hospedeiro, ou seja, ele não precisa ser ativado por meio de alguma execução. Ele se autorreplica. Já o vírus, ele vai precisar de um hospedeiro, ou seja, ele precisa ser ativado por meio de alguma execução. Então, tenha cuidado. Já o boot, também conhecido como robô, é um código malicioso que infecta computadores e permite que um criminoso possa controlá-los remotamente, sem o conhecimento do dono da máquina. Dessa maneira, ao ser realizada essa comunicação, o invasor pode enviar instruções maliciosas para serem executadas no computador, podendo roubar informações, além da possibilidade de causar sérios danos. Agora é a vez do spyware. É um software espião. É um tipo de malware cuja função é se infiltrar em sistemas computacionais com o intuito de coletar informações pessoais ou confidenciais do usuário,
sem o seu conhecimento e enviar todas essas informações ao invasor remotamente pela internet. Ou seja, ele vai monitorar as atividades de um sistema e envia as informações a terceiros. Já no caso do adware, ele é projetado para mostrar anúncios de sites e produtos na tela do usuário, geralmente de maneira indesejada. Apesar desse programa não ser um tipo de malware muito perigoso, ele pode gerar bastante incômodo às pessoas que utilizam a internet. Alguns deles não são considerados um tipo de spyware, ou seja, um software espião, pois os hábitos dos usuários durante sua navegação na internet são monitorados, permitindo que sejam exibidas propagandas de produtos relacionados às suas pesquisas. Você já deve ter percebido que quando você realiza uma pesquisa de algum produto na internet, todas as suas redes sociais são inundadas com propagandas de diversos lugares a respeito deste produto. Isso se deve à ação dos hardwares. Agora vamos conhecer o backdoor. A sua atuação é focada na abertura das portas dos fundos do sistema computacional, permitindo que o malware e invasores ingressem no sistema operacional da máquina sem o conhecimento do usuário. O backdoor, código malicioso, conhecido também como porta dos fundos, ao infectar um computador ou seu computador, ele vai criar falhas nos sistemas de segurança do sistema, também permitindo que outras ameaças virtuais invadam o sistema. Então, tome cuidado. E aí, você já ouviu falar no ransomware? Então, vamos lá. Essa ameaça virtual é capaz de sequestrar os documentos, arquivos e informações de um usuário, tornando-os inacessíveis geralmente mediante criptografia, e apenas liberando através do pagamento, ransom, da vítima. Além disso, ele também é capaz de impedir o acesso do proprietário ao seu equipamento infectado. Uma maneira de amenizar os prejuízos causados por esse malware é realizar um backup regular dos seus arquivos, de modo que, caso o invasor os sequestre, haverá uma cópia desses documentos. Então, é bom também ter cuidado. Rootkit. Esse código malicioso não possui o objetivo de causar danos diretos ao computador. Ele apenas assegura que outros códigos invasores não sejam descobertos pelo sistema e pelo usuário. Caso um computador seja infectado por um malware que possa ser nocivo ao seu funcionamento, o rootkit atua de modo a esconder os vestígios da atuação dessa ameaça virtual, deletando os indícios dessa invasão. Em outras palavras, o rootkit não atua para obter dados e acessos privilegiados ao sistema, mas para garantir que outros malwares continuem atuando sem serem descobertos. Hijacker. Já ouviu falar? Então vamos lá. Você já instalou um software novo no computador e de repente você percebe que sua ferramenta de pesquisa no seu navegador foi alterada para outro site? Ou nota a presença de novas barras de ferramentas ao acessar a internet? Pois bem, quando isso acontece, provavelmente é porque seu computador foi infectado por um hijacker. Esse malware atua nos navegadores de internet do computador, alterando a página inicial do usuário, abrindo pop-ups indesejados, instalando barras de ferramentas, extensões, mudando a ferramenta de pesquisa, forçando a abertura de outras páginas que não são desejadas pelo usuário, podendo até impedir o acesso de alguns sites, como as páginas de antivírus. Agora, cuidado! Você já ouviu falar no termo engenharia social? Não? Então vamos compreender. A engenharia social ela consiste em uma conduta humana, ou seja, um estelionato. O Código Penal, em seu artigo 171, ele vai descrever o que considera estelionato. Então vamos entender. Obter para si ou para outro vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, arde ou qualquer outro meio fraudulento, considera-se estelionato, ou seja, para explorar e adquirir informações para cometer seu crime mediante a confiabilidade de quem passa as informações ou até mesmo o próprio funcionário de uma repartição, se aliando para também obter vantagem financeira. Os seus dados pessoais são dados sensíveis e há proteção na Lei Geral de Proteção de Dados.
Fique esperto, nunca compartilhe seu e-mail, nome completo, data de nascimento com pessoas que se aproximam de você por acaso, já querendo obter essas informações. Visto isso, nós agradecemos, espero que tenham gostado.